O texto bíblico que muitos pastores não sabem interpretar. O texto bíblico que muitos teólogos formados em bacharel, teologia, não sabem interpretar. O texto bíblico que o seu líder não sabe interpretar. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Que se manifestou Roubará o homem a Deus. a todos os homens. Todavia vós me roubais, e dizeis em que me roubamos nos dízimos e das ofertas alçadas. Muitos pastores, muitos líderes religiosos, eles não sabem interpretar esse texto de Malaquias 3:8. Não sabem. Muitos pastores dizem que esse texto de Malaquias 3:8 é para a igreja. Muitos líderes religiosos pregam em cima dos púlpitos das congregações, dizendo que esse texto de Malaquias 3:8 é para você, é para mim, é para nós. Porém, isto é uma grande mentira. Porém, isto é uma grande enganação. Este texto de Malaquias 3:8 era para a nação de Israel. Não era para a nação do Brasil. Não era para a nação dos Estados Unidos, Portugal, Itália, Alemanha. Não, senhor, não, senhora. Esse texto de Malaquias 3:8 era tão somente para a nação de Israel. Esse texto não era para o povo pernambucano de Abreu e Lima. Não, senhor, não, senhora. Esse texto não era e nunca foi para o povo paraibano, para o povo de Vazia Nova, Marco Moura, Itacequiago, Quibiri, Castanheiro, Vazia Nova. Não, senhor, não, senhora. Esse texto não foi escrito para o povo baiense, da cidade de Bahia, de João Pessoa, de Campina Grande, não. E muitos pastores não sabem interpretar este texto. Pois, escute, grave, pois esse texto de Malaquias 3:8, quem estava roubando aqui em Malaquias 3:8, quem estava roubando a Deus, Jeová, ao Todo-Poderoso, quem estava roubando aqui no texto de Malaquias 3:8, quem estava roubando ao Deus que é dono do ouro, da prata, não era o povo, era os sacerdotes, não era a igreja, era o sacerdócio. Louvado e agradecido seja Deus. Então o ladrão aqui de Malaquias 3:8 nunca foi a igreja, nunca foi quem levava os dízimos, era quem recebia os dízimos, era o sacerdócio do tempo de Malaquias. Né? Então quem estava roubando a Deus era o sacerdócio e não a igreja. Então muitos líderes não sabem explicar isso. Muitos teólogos, homens que passaram mais de 5, 10 anos estudando a Bíblia, não sabem interpretar esse texto. E este barro pós-cis está interpretando para você. Estes homens estudados não sabem interpretar esse texto. Mas será mesmo que não sabe ou não quer? Porque ele sabe, se for deixar a Bíblia interpretar ela mesma, as máscaras deles vão cair. Então aqui, Malaquias 3:8, fala do dízimo. E este dízimo era obrigatório. Era obrigatório para os judeus. O dízimo de Malaquias 3:8 era obrigatório para a nação
de Israel, para o judeu. Era obrigatório para as 11 tribos, que dizimava para uma tribo, a tribo de Levi. Era 12 tribos. E 11 dizimava para a tribo de Levi. Então, o dízimo era obrigatório, sim senhora, para o judeu, e não para a igreja, e não para você, que é dizimista. Você é dizimista porque você come tudo que lhe ensina sem antes examinar na escritura se aquilo que está te ensinando está em harmonia com a Bíblia. Então, hoje o dízimo não é obrigatório. Era no tempo de Malaquias 3:8, era obrigatório para as 11 tribos de Israel. Eles tinham 11 tribos, tinham que dizimar para uma tribo. Certo? E era obrigatório. Pois hoje não estamos mais no tempo da lei, né? Não estamos mais debaixo da lei. E essa é a verdade que muitos precisam saber. Esta é a verdade que muitos precisam saber. Então muitos líderes não sabem interpretar esse texto. Será mesmo que não sabe? Você acha bem que um teólogo que passa mais de 15 anos estudando a Bíblia, mais de 15 anos gastando dinheiro com livros e mais livros, pagando curso de teologia, ele sabe de tudo da Bíblia, só que quando chega em Malaquias 3:8, enrola, dá uma que não sabe, né? Dá uma de doido, porque muitos sabem que se for pregar o dízimo de Malaquias do jeito que a Bíblia ensina, ele sabe que as portas se fecham para ele. Muitos teólogos sabem que mente, que engana, que enrola você. Mas os pastores presidentes não querem que essas verdades venham à tona. Então, muitos pastores presidentes não sabem interpretar esse texto de Malaquias 3:8. Ou não sabem, ou dá uma de doido. Mas o que está tirando a capa de muitos falsos pregadores, o que está tirando a capa dos papadismos, é a internet, o YouTube, é as plataformas, o TikTok, Kawaii, né? Porque essas verdades esconderam de você, mas Deus já vai estar usando muitas pessoas. Deus já vai estar usando muitos para pregar estas verdades bíblicas. O dízimo de Malaquias 3:8 não é mais obrigatório. E se fosse, não seria para nós brasileiros. E se fosse, não seria para a igreja. E se fosse obrigatório, não seria dinheiro. E se fosse obrigatório, pobre não dizimava, viúva não dizimava, estrangeiro não dizimava, porque o dízimo era destinado para essas pessoas. Então, eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. Não seria este vídeo, seria outro tema. Mas Deus já despertou no meu coração gravar mais uma mensagem. Espero que você tenha entendido. Ou você vai querer que eu bote o quadro aqui e desenhe para você. Então, obrigado a todos vocês, novos inscritos aí que chegaram no Jardim, canal Josias Dias, novos inscritos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Meu compromisso aqui com vocês é falar aquilo que eu não posso pregar nos cultos das congregações. Eu não estou aqui para falar mal do pastor, não senhor e não senhora, até porque o livro de Ezequiel já fala dos maus pastores. Isaías também, Jeremias também, e outros livros. Não, estou aqui para combater tão somente as heresias pregadas. Estou aqui para combater essa heresia gospel, fake news do dízimo, onde muitos líderes estão pregando salvação em cima do dízimo. Então, vamos respeitar a palavra de Deus, né? Se você tem a Bíblia Sagrada como sua regra e fé de prática, então respeite a palavra de Deus. Se você quer entender Malaquias 3:8, deixe que o próprio livro de Malaquias 3:8 interpreta ele mesmo. Para você entender Malaquias 3:8, se você ainda ficou com dúvida depois dessa explicação, para você entender Malaquias 3:8, é só você ler Malaquias capítulo 1, versículo 1. Ou então você lê
Malaquias capítulo 2, versículo 1, ou Malaquias capítulo 4, versículo 1, que está falando ali, é o contexto de Malaquias 3:8. Espero ter lhe ajudado. O meu objetivo aqui é abrir somente porque eu fui criado no lar cristão, uma igreja que pregava oferta voluntária. Oferta voluntária. E nunca se pregou disso. Nunca fui dizimista na minha vida. E sim ofertante. Agora lembre que você pode ser um ofertante da oferta voluntariamente, coleta, né? Mas também esses papadismos, não adianta deixar de pregar dízimo e pregar só oferta voluntária e ficar só todo curto oferta. Aí também já é pecado, certo? Eu congreguei na igreja evangélica cristã, saudoso pastor Manuel Tristão Dia, que lá se pregava oferta voluntária. E só pedia oferta uma vez no culto. E era lá, tinha uma urna lá, aquelas urnas igual quando você vai votar no político. Era lá, de lado, embaixo do púlpito assim. Aí na hora de contribuir, louvar a Deus com suas ofertas, cantava-se um hino e você ia voluntariamente, com alegria, sem cara feia, sem tristeza. Se tivesse, dava. Se não tivesse, não dava. Era assim, certo? Isso era uma vez na semana, nos domingos. Lá não cobrava disso, mas também não tem esse de estar pedindo oferta direto. Oferta para aquilo, entendeu? Então, eu louvo a Deus porque eu nasci numa igreja que realmente se pregava a maneira certa de se levar o seu dinheiro na congregação. E lá não se pregava salvação em cima de dízimo. Então, espero ter lhe ajudado. Né? Abraço aí ao diácono José Alberto aí de Vazia Nova da Paraíba. Abraço ao pastor João aí de Jardim Veneza. Abraço a todos vocês inscritos pela José Dias. E aos novos inscritos, aquele abraço também. Seja bem-vindo a esse jardim de amigo. Que Deus te abençoe e te proteja de todo mal, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.